Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula hoje, então, né? Mais uma aula de centro cirúrgico. Hoje nós vamos falar um pouquinho de instrumentais cirúrgicos, tá? Até para que vocês tenham aí conhecimento aí do material que é utilizado dentro de uma sala cirúrgica, tá? Então, eu vou falando à medida que você quiser entrar, pode sentir à vontade, pode fazer as perguntas, tá? No final da aula, vamos falar um pouquinho sobre as provas. A gente já tem uma ideia de datas e tudo. Nós temos nossa atividade, né, que nós temos que fazer hoje, tá bom? A aula passada também a professora Flávia entrou, conversou um pouco com a gente, tá? Então vamos lá. Alguns instrumentais que nós utilizamos, né, dentro aqui é uma sala cirúrgica, que eu já havia colocado esse slide na última aula, né? Nós temos do lado esquerdo aí o corredor do centro cirúrgico, do lado direito nós temos uma sala totalmente completa, né? Mas tudo isso não funciona, né? Se não tiver o profissional da enfermagem e também se não tiver todo o instrumental lá dentro, tá? Nós da enfermagem nós preparamos, embalamos, nós vamos ter uma aula para isso, mas o profissional que arruma a mesa, o profissional que organiza, que permite aí a viabilidade aí do procedimento cirúrgico é a instrumentadora, tá? A instrumentadora, geralmente, alguns hospitais utilizam do próprio hospital, mas algumas equipes médicas também já têm a deles, tá? E não utilizam a mão de obra do hospital. Ah, mas em todos os hospitais é assim? Gente, a maioria é assim mesmo, tá? A maioria dos médicos, eles têm os instrumentos, perdão, eles têm a instrumentadora deles. E por quê? Porque já está mais habituado, já sabe o jeito do profissional médico, o qual realiza a cirurgia, o jeito com que ele faz os procedimentos cirúrgicos, tá bom? Tem mais afeição, né? E eles operam em vários hospitais, né? Geralmente eles têm uma equipe. Seguindo aqui, ó, essa imagem mostra o cabo de bisturi, né? Percebam que ele tem um cabo e tem até uns riscos. Esse risco é para, como é de metal, todo esse material que nós vamos mostrar hoje, ele é de inox, tá? E esses riscos que tem ali não permite o cabo escorregar. Imaginando que está úmido, com sangue, com soro, tá? Então tem tudo isso aí. Essa pontinha que você vê aí é né, um risco, né, bem forte ali na ponta, é onde encaixa a lâmina cirúrgica, tá? Então, todas as lâminas são encaixadas ali, elas não saem, né, com facilidade, muito difícil de sair, e para que ela saia, necessita de uma outra pinça auxiliando a retirada dele, tá bom? Everton, vou fechar o seu áudio. Esse lado aqui agora a gente evidencia que uma pinça que são chamada pinça dente de rato, tá? Deixa eu só responder uma aluna aqui que não está conseguindo entrar no link. Percebam que essa pinça, ela também tem os risquinhos ali de metal, o qual também tem a finalidade aí de não permitir escorregar, mas na ponta, que tem uma imagem que tem dois traçados no metal, uma parte é superior e outra parte é inferior, tá? O que significa isso? Que embaixo, olha, perceba que tem dois dentinhos. É esse motivo que ela é chamada de pinça dente de rato, tá? Deixa eu passar aqui o outro slide. Pinça de dissecção, né, uma pinça anatômica,
também é muito semelhante à pinça dente de rato, mas ela tem uma finalidade, né. Enquanto a pinça dente de rato, ela tem a finalidade aí do profissional do médico, no caso, promover a fixação de tecidos durante o procedimento de sutura, garante também um procedimento mais tranquilo e mais eficiente, tá. Enquanto a pinça anatômica, ela é lisa, ela não tem aqueles dentinho final, né, ela ajuda muito aí a dissecção tecidual, né, que o médico utiliza, e também segura muito a parte de tecido. Então, quando o médico está realizando a sutura, ela pode puxar o tecido, segurar o tecido, tá? De para cima, onde o médico realiza aí a sutura. Os alunos estão mandando um monte de recado aqui, gente, por isso que eu. Coisinha. Pinça mosquito, existe reta e curva, tá? A pinça mosquito, ela é pequena, ela é delicada, você consegue perceber ali que ela tem 2 ovais, né, 2, eu vou chamar de buraco, mas não é a palavra correta, né, onde se coloca os dedos para conseguir ter a mobilidade dela, mas percebam, um pouquinho acima, ela tem 2 feixes, um de cada lado aí do cabo, onde ela clampa, então ela fixa. Então, quando o médico quer que o tecido ou alguma parte onde ele segura um uma pele, um dreno, né, alguma coisa desse gênero, quando ele pinça, ela trava e ela fica presa, tá? Então tem essa finalidade. Essa é uma pinça mais delicada, essa pinça, ela é homeostática, é chamada de mosquito, utilizada aí em vários procedimentos cirúrgicos, serve para travar os vasos sanguíneos e também quando se trava o vaso sanguíneo, promove aí a homeostase, tá? Que seria isso? A coagulação, tá? Então ela promove essa coagulação. Ela tem curva e reta. A maioria das pinças pequenas, né, elas têm como reta e curva, tá? Alguma dúvida? Vou entender que não. O porta-agulha, nome já até diz, né? Porta-agulha. Então é um instrumento aí usado para segurar a agulha do fio de sutura, enquanto é feita a sutura aí no tecido durante o procedimento cirúrgico. Também tem o mesmo, percebam que ela tem o mesmo modelo, né? Da parte distal da pinça, onde coloca-se o dedo e também clampa e também trava. Tá? Isso permite aí a fixação da agulha e a agulha não escapa aí da pinça do médico, tá? No caso, o porta-agulha. Tesoura anatômica, tá? Existe a tesoura reta, a tesoura anatômica ela é utilizada para cortar fios, para cortar material, para cortar um dreno, né? Ela é muito utilizada para isso. Ela é um pouco mais grosseira, apesar de ter um bom corte, tá? Só um adendo em relação às tesouras, pinças, tudo. O pessoal que trabalha na central de material, ela eles avaliam durante a lavagem dos instrumentais, durante a limpeza dos instrumentais, se a pinça está viável, ou a tesoura está viável ou não para a próxima cirurgia. E com isso, ela vai retirando aquelas pinças que não têm condição de ainda ou mais de uso, né? E geralmente chama o enfermeiro avalia se dá para mandar reparar ou se realmente utiliza aí esse material. Todos os hospitais contratam serviço terceiros, né? Uma empresa vem, retira esses materiais, vai lá, faz o seu conserto, faz toda a fiação de tesouras, né? E devolve. Isso é muito comum, né? Dentro de um centro cirúrgico, no central de material e desinfecção. Também existe a tesoura curva, também é utilizada para cortar fios, né, ou algum outro material, tá? Mas não deixa de ser uma tesoura e ela tem cortes, né?
É muito comum o médico sempre quando vai cortar, ele corta dessa maneira que está aí a pinça apresentada e não ao contrário, tá? Assim garante que não vai cortar nenhum tecido aí da pele ou de órgãos, tá, do paciente, especialmente quando ele faz a sutura, que ele puxa os 2 fios para cima, desce a tesoura e faz o corte, tá? Oi, quem fala? Rony, qual que é a diferença da anatômica para aquela reta? A curva para reta, qual que é a diferença? Só a ponta, tá? Só a ponta. Mas a reta é mais utilizada para cortar drenos, cortar algum material, tá? E a curva é utilizada muito para no momento da sutura. Mas eu vou te dizer uma coisa, na presença ou na ausência, tendo uma das duas, já é o suficiente. Mas a curva, geralmente, de repente, vai operar uma cavidade, um abdômen, é melhor a curva. Por quê? A curva, esse baulado da ponta, está para cima, desse jeito que está aí o desenho. Então, quando o médico vai cortar o fio, ele desce desse jeito que está aí e faz o corte. Se ele fizesse ao contrário, ou ela fosse reta, quando é uma cavidade abdominal, por exemplo, teria um risco aí de dar um pique, eles chamam de pique, né? Um pequeno corte em algum tecido ou até em vaso, né? É mais uma segurança também. Tá? Ô, Pro, Agora, boa noite. Boa noite, Lu. Lu, isso é hora de entrar, Luciane? Ô, Pro, essa tesoura é Metzenbaum também? É o mesmo nome ou é outra? É outra, Metzenbaus. Ah, tá. Eu achei que fosse a Metzenbaum essa também. Não. Agora, vou mostrar uma outra tesoura. Ó, ela é bem delicada, muito delicada, bem fininha. Tem um corte muito preciso, gente. Olha, ela faz estrago, tá? Geralmente utilizado para cirurgias de face, cirurgias de cirurgiões plásticos, otorrinos. Eu não sei se cabeça e pescoço usa, nunca reparei em relação a isso. Né? Não sei se a Lu entrou, até brinquei achando que era ela, porque ela estava falando aqui. Acho que a Lu não entrou ainda não. Mas é muito delicado. E assim, percebam que a ponta dela é muito pontaguda. Imagine se o médico está operando tudo, ela escapa da mão dele. Aonde pegar, cortou e furou, né? Tem um risco enorme aí. Mas ela é muito delicada mesmo. Cirurgia de pálpebra, cirurgia de correção de nariz, cirurgia de placa facial, ela é muito delicada, tá? É para esse tipo de cirurgia. Cirurgia do rosto, né? O médico utiliza essas tesouras. Muito difícil usar a outra mais longa, mais robusta, mais grosseira. Né? Depende também de cada procedimento, cada profissional. Ela dá mais segurança no corte, também pode cortar fio cirúrgico, pode cortar pele que seja de um tecido bem mole, tá? Não é tecido duro. Isto. Agora vamos falar de uma outra pinça que também é muito utilizada, gente, dentro do âmbito hospitalar, que é a pinça Kelly, tá? Perceba que tem 2 desenhos. Existe a pinça Kelly curva e a pinça Kelly reta. Aí vai muito do procedimento, vai muito do momento que o médico vai utilizar. Vou dizer para você que eu já vi utilizar até a pinça Kelly como porta-agulha, não tinha porta-agulha e utilizou, tá? O ideal é o porta-agulha fazer a função de porta-agulha, não utilizar outras pinças para fazer essa função, porque todas as vezes que a pinça foge da sua função, ela corre o risco aí de danificar o material, tá? Todas as caixas cirúrgicas, ela contém quase todos esses materiais que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Às vezes, o que difere de uma caixa, uma caixa, existe caixa de pequena cirurgia, caixa de média cirurgia e caixa de grande cirurgia, tá? Muitas vezes o que difere é algum outro material e a quantidade de pinças, né? Por exemplo, uma Kelly, de repente uma caixa cirúrgica de grande porte vai ter 4 a 6 Kellys, tá? Por exemplo. Depende muito. A pinça Kelly que ela apresenta aí ranhaduras na sua ponta, tá? Dentro dela, ela apresenta essas ranhaduras transversais aí na face interna e nas suas pontas, que pode aí ajudar quando reta na utilização
de drenos, tá? De fios, e quando curva, muito utilizada aí para cirurgias de vaso sanguíneo, tecido um pouco mais delicado, mas depende muito do cirurgião também, do local onde ele vai operar. Uma coisa é ele operar num hospital que tem toda essa condição de todas essas pinças, né? Tem local que a pinça dura por procedimento, depois descarta. Tem hospitais igual onde eu trabalho, as pinças, nós vamos avaliando a condição do instrumental, né? Porque tudo isso tem um custo, não são baratas, tá? Não são baratas. Uma pinça varia aí de R$ 20 até, gente, é irreal os valores às vezes que você olha de pinça para comprar. Tem pinça de R$ 1.000, depende se ela é neurológica, se ela é cardíaca, né? Pinça, depende do procedimento cirúrgico, se é pinça para vascular, as pinças variam muito os seus valores, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Oi, professor. Oi, Carla. Oi, quem falou? A Carla ou a Ana? Carla. A Ana. E aí, Ana? Tudo bem, querida? Tudo jóia. Que Semana Santa é essa, hein? Pelo Nem menos me para fala. mim. Olha, bom, mas tudo bem. Se for para a nossa purificação, que manda bala, Jesus. Dúvidas aí, Ana? Não, tá tranquilo. Se alguém quiser contribuir com a aula, a gente fique bem à vontade, tá? Muito à vontade mesmo. Na época que eu trabalhava em centro cirúrgico, gente, eu tive a oportunidade, não sei se eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos em centro cirúrgico, né? Cirurgia de médio e grande porte, dificilmente tinha cirurgias pequenas. Às vezes tinha um dia na semana, a cada 15 dias. As pequenas cirurgias que a gente falava eram cirurgias plásticas para tirar verruga, tumorzinho de pele, sabe, as vozinhas que tem aquelas manchas, tudo. Isso é cirurgias pequenas. Ou unha encravada, essas são as cirurgias pequenas. Agora, cirurgias médias, né, cirurgias grandes, por exemplo, tinha cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, hérnia de disco, aneurisma, retirada de tumor no nível cerebral, onde quando se fala de grande cirurgia, vai lá naquele aporte cirúrgico que nós aprendemos na sala de aula, né? Cirurgia de 2 horas, cirurgia de 4 horas, cirurgia de 6, né? Por quê? Porque a cirurgia em si, ela não se dá só no ato cirúrgico, né? Ela também se dá durante o procedimento de anestesia, da indução anestésica, e também no momento que vai acordar o paciente, né? Vai tirar ele do processo de sedação e despertado, e depois vai para a RPA. Então, tudo isso são fases, né, do procedimento cirúrgico. E o instrumental que nós estamos falando hoje, ele faz parte integrante, né, do ato cirúrgico. Então, tem pinças que, essas pinças que estou mostrando para vocês hoje, ela é importante que seja de core salteado para nós, né? Não dá para não entender o que é uma cirurgia Kelly, eu pegar um porta-agulha, não saber o que é um porta-agulha, pegar um bacal, tudo que eu estou mostrando hoje para vocês. Isso é importante a gente conhecer, né? Até para o nosso crescimento. Às vezes a gente vai buscar um kit, trabalha no pronto-socorro ou no centro, perdão, ou na UTI, o médico fala, olha, preciso suturar uma pele, pega o material. Aí você chega lá, olha, preciso de um material para sutura. Se a pessoa falar, não tenho pronto, que pinça você precisa? E aí você vai falar, não sei. Né? Então, no mínimo 4 instrumental aí, né? A tesoura, o porta-agulha, uma Kelly, pelo menos, e uma pinça, seja ela de dente de rato ou seja ela a pinça anatômica. Geralmente a pinça é dente de rato, mas se não tem, a outra também faz o seu efeito. Né? Escorrega um pouco mais a pele na mão do médico, no caso, mas ele consegue fazer o ato de sutura. Então, olha a importância de nós conhecermos, né? A vivência que eu tive durante 4 anos no centro cirúrgico me deu uma visão muito diferenciada dentro da minha área profissional. Depois que eu saí do centro cirúrgico, eu trabalhei em unidade de terapia intensiva
traqueostomia, drenagem de tórax, drenagem de abscesso abdominal, passagem de cateter venoso central, intubação. Eu, particularmente, não sentia dificuldade nenhuma em auxiliar o médico ou abrir o material. Então, a gente ganha muito, né? Ah, Eduardo, eu nunca trabalhei em centro cirúrgico, mas vocês terão os estágios, né? E é ali que é um grande momento de riqueza. Ah, a professora ou o professor me mandou ficar lá na central de material, nossa, ficar lavando material. Gente, é, é, valorize esse momento, porque você vai pegar os instrumentais e vai conhecer ele a fundo ali, né? Vai lavar, vai secar, vai preparar as caixas, né? E aí você vai saber as quantidades, o que tipo de pinça que é, como é que faz o processo de desinfecção, como é que faz a lavagem, como é que faz a autoclavagem, né? Como é que enrola esse material, né? Para ele estar pronto. Vai ter aí os testes, como é que eu sei que de fato eu esterilizei ou não esterilizei? Isso é muito importante para nós, né? São fases das nossas aulas que a gente vai colocando aí, tá bom? Então a pinça Kelly é isso. Temos a pinça Mixter, que também ela trabalha como a homeostasia, ou seja, no processo aí de evitar o sangramento. É um instrumental que tem a função de pinçar e prender alguns órgãos, e especialmente em procedimento vascular, no que se fala aí de vaso sanguíneo, na intenção da homeostasia, perdão, homeostasia não, na hemostasia, né? Então, essa pinça tem a função hemostática, que é para evitar o vaso ficar sangrando, tá? Quando fala que ela pode pinçar e prender órgãos, estou falando de órgãos abdominais, por exemplo, como o intestino, né? Às vezes o médico tem que cortar o intestino, e aí ele pode usar ela para dar uma pinçada ali enquanto ele corta e o intestino ficar aí na segurança. Ao invés de ele segurar o intestino com a mão, ele pode segurar com a pinça, puxa, corta, evitando que o cirurgião tenha o risco aí de fazer um corte nele mesmo, tá? Tem a pinça aí que nós chamamos de Bacchus, tá? O Bacchus, ela... Gente, esse não é o Bacchus, desculpa. Eu acho que eu inverti um slide. Peço perdão aí, tá? Em relação ao Bacchus. Eu já, quando a gente estiver conversando, depois eu vou procurando a imagem do Bacchus e ponho para você. Esse aqui não é o Bacchus, mas o Bacchus, já eu coloco a imagem, na sua extremidade ele é pontiagudo, tá? Ele é curvo e ele tem a finalidade aí de prender o campo cirúrgico. Então, quando o médico coloca, o instrumentador coloca o campo cirúrgico no paciente, esse campo cirúrgico ele pode cair, pode escorregar. Então, o Bacchus, no caso, ele vai fazer essa função de não permitir que o campo caia do lado, né? Ou caia pelas pernas, ou caia no tórax, ou caia do abdômen do paciente do lado direito ou do lado esquerdo. Então, ele não permite que o campo saia do seu local, mantendo aí a área totalmente estéril, né? Porque o campo cirúrgico ele é estéril, né? Para não levar infecção para o paciente. Existe também a pinça chamada Cherron, tá? Acredito que muitos de vocês conhecem. A pinça Cherron aumentou o slide para vocês ou nada a ver? Não, para mim está do mesmo jeito, professor. Para mim também. A tela inteira. Para mim também, tá do mesmo jeito. É a Aline Refundini aqui tentando entrar, fui clicar e caiu. Então, a pinça Cherron, nós da enfermagem utilizamos, ela tem a sua finalidade, sua função, tá? Mas para nós da enfermagem, nós utilizamos muito ela quando nós vamos, por exemplo, passar uma sonda vesical, seja ela de alívio, seja ela de demora. Nós utilizamos para fazer o processo de desinfecção, né, da área que nós vamos realizar aí a sondagem vesical de demora. Então, a pinça Cherron, ela geralmente, quando nós vamos realizar um procedimento de sondagem vesical, ela vem junto com uma cúpula, tá? Que é um copinho de inox também, né? Meio copo, onde se coloca o produto, seja ele povidine, seja ele clorexidine, para fazer o processo de desinfecção. E aí, nessa ponta aí que tem os risquinhos, nós
clampamos aí o gaze e permite aí fazer toda a desinfecção na genitália masculina ou feminina. Mas no procedimento cirúrgico, no caso, é muito utilizado para fazer a desinfecção da área que vai ser operada. Então, o instrumentador pede para nós da enfermagem, ou alguém que está lá fazendo a parte de circulação de sala, eles pedem que nós coloquemos aí o produto, seja povidine, seja clorexidine, que é o líquido que nós temos aí para fazer a desinfecção da área. E aí, já essa cúpula, no caso, ela já tem um monte de gás dentro dela, tudo dobradinho, e aí a profissional instrumentadora clampa uma dessas gases, cheio de povidine ou clorexidine, e vai passando na área. E cada vez, no momento que ela vai passando na área, ela está tirando toda a sujidade, toda a área de bactéria da área do paciente, e aquela parte de tecido, ela fica livre de infecção, ou seja, não é totalmente estéril, mas ela traz o mais próximo aí da esterilização. O campo, sim, é colocado em cima, e aí o médico não tem aí, então, uma área contaminada, é uma área toda cirúrgica, uma área ali toda limpa, né? É uma área com não infecção, e isso é importante também. Tá? Nós também utilizamos a pinça Cherron para fazer tamponamento, tá? Ela, perceba que a ponta dela é boleada, né? Ela não é pontiaguda, e aí evita com que haja danos tecidual do paciente, seja um paciente vivo, seja um paciente no momento de procedimento de tamponamento, né? Tamponamento, quando o paciente vai a óbito, nós realizamos aí a colocação de algodão, né, em todos os orifícios corpóreos do paciente, e com isso a gente entope, por isso o nome tamponamento. Nós vamos entupir esses orifícios, por quê? Porque o paciente vai criar gases ou líquidos vão sair por ali, e aí o algodão lá dentro desse orifício impede a saída, tá? Alguma dúvida a respeito? O Ariel entrou agora, né? Bem tarde, bem atrasado, né, seu Ariel? A aula começa às 7h10. A gente sempre aguarda às 7h20, viu, pessoal? Deixa eu ver. Professor, você não tinha falado às 8, a aula passada? Mas tem os alunos, e tanto também a Flávia, que é que começa às 7h10. Por quê? Por causa do horário que nós temos na área acadêmica lá na faculdade, tá? Então, eu sempre vou entrar atrasada, viu? Eu sempre vou te falar que você entrou atrasada, tá? Tá. Então tá, ótimo. A Flávia anda entrando nas aulas com vocês também, não? Não. É ruim, hein? Que a gente saiba, não. Que a gente Não. saiba, não. Eu acho legal. Ela interagiu bastante, gente, na aula passada com a turma. Foi muito bacana, viu? Valeu a pena. Bom, vamos para o outro Mas sabe instrumento. por que confundiu para o horário? É porque as aulas... Quem está falando? Quem? Eu, a Raquel, né? Não, a Não, Cláudia. não. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Cadê a Raquel? Não sei. Ela não Raquel saiu Aleixo. ainda. Tá, a Raquel Aleixo está aí. A Raquel Aleixo está trabalhando com uma enfermeira amiga minha. Você já falou, a Raquel. Não, é uma outra agora. Eu vi. Tá. Ela postou no Facebook. Eu tô olhando, viu, gente, que vocês andam aprontando. Não, o que eu ia te falar é que a Ivone está fazendo a aula dela às 8, por isso que confundiu a gente, entendeu? Ao menos que todo mundo entre em concordância, e aí eu aviso a Flávia para não ter nenhum problema, tá? Professor, para mim 8 horas é muito tarde. Eu trabalho pra gente está perfeito. Porque como todas as nossas outras aulas são realizadas, né, de segunda, quarta e sexta às 8 horas, acredito que às 8 horas para todo mundo estava muito bom. O que eu não quero é que os alunos... Tá, mas eu não quero que os alunos entrem em prejuízo em quantidade de aula, né, ou... Como é que fala? O conteúdo aí que a gente programou, né?
Vocês têm que definir em vocês. Eu só quero dizer uma coisa, né? As nossas aulas se iniciam às 7h20, no máximo. Entendo eu que deveríamos manter esse horário, até para não ter queixas, né? Alguém lá na ouvidoria da faculdade colocar e aí complicar tanto para vocês, né? E não é elegante para mim também ouvir uma chamada aí em relação a isso, tá? Mas vamos lá, eu vou fazer assim, ó, sempre vou entrar às 7h10, tá? Às 7h20 a gente começa, vou começando lentamente e até a chegada de todos, tá? Para quem chegou agora, eu só vou passar rapidinho, não vou falar a importância, mas hoje a aula é sobre pinça, materiais utilizados no centro cirúrgico, em especial, nas cirurgias. É óbvio que é uma gama de pinças instrumentais, é infinito, não é nenhuma gama, é algo infinito, gente. Para cada cirurgia específica tem o seu material específico, mas o material que eu vou mostrar para vocês é um material geral que, além dos materiais específicos para algumas cirurgias, necessitam o uso desses instrumentais que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tem a pinça anatômica, percebam que a ponta dela, até onde está circulado, não tem um dente, tá? Igual essa daqui, ó, dente de rato, né? As duas pinças, percebam, ó, elas são iguais, porém a ponta é lisa dentro, internamente, e a outra não, tem um dente de rato, tá? Tem também o cabo de bisturi, onde vai a lâmina de bisturi. A lâmina de bisturi tem vários tamanhos, já eu vou mostrar eles. Existe o mosquito, tá? Que é uma pinça pequena, parece mais uma Kelly, mas é denominado aí mosquito. Existe também o porta-agulha, o nome já diz, porta-agulha. A ponta ela é robusta, a ponta ela é um inox, um material mais reforçado, porque percebam que na área distal aí tem 3 risquinhos, o qual encaixa no outro lado que está aberto, e aí ele fecha, ele clampa, e aí não permite que o fio de sutura escape dele. Existem vários tipos de tesouras, eu só estou trazendo aqui as que mais são utilizadas. Existe a tesoura anatômica reta, também existe a tesoura anatômica curva, tá? A reta é muito utilizada para cortar materiais e a curva para cortar para uma sutura ou alguns tecidos de pele que o médico chaveava. Professor, Oi? desculpa, tesoura anatômica? Ou tesoura reta. É por causa da anatomia dela, não é por causa da anatomia nossa. É porque eu conheço como Metzenbaum e Maio. É por causa do tamanho. Essa aqui é a pequena, não é a Metzenbaum. A Metzenbaum é um pouco maior. Ah, tá bom. Essa aqui tem 15 centímetros só. Ah, tá, menor. Tá? Gente, ó, como a colega falou agora, essas tesouras assim tem vários tamanhos, viu, gente? Tem tesouras que são maiores, bem grandes. Eu tô falando assim, uma régua de 30 centímetros. Existe a tesoura íris, que ela é pequenininha, muito utilizada para cirurgia plástica, corte de fio de sutura. Existe as Kellys, a Kelly reta ou a Kelly curva, tá? Existe a pinça de hemostasia, que é a pinça Mixter. Nós já falamos, ela serve para segurar, por exemplo, vísceras, no caso intestino, serve para clampar um vaso e parar com que o vaso vase, né, que fica aí perdendo o sangue. Existe o Bacalhau, que não é esse, que já eu vou mostrar a imagem, tá? Mas o Bacalhau só serve para segurar o tecido. Existe a Cherron, que é onde nós paramos, né, onde nós estamos falando, utilizada para alguns procedimentos nossos da enfermagem, mas ela tem uma finalidade aí única de fazer asepsia local, onde a gaze umedecida, embebida aí com líquido de degermante ou tópico, seja ele povidine, ou seja ele clorexidine, que é para fazer a desinfecção local, onde o médico vai fazer a cirurgia, ou onde nós vamos passar a sonda viscal, seja tão masculino quanto também feminino. Aí, na ausência dele, eu posso fazer com outra pinça, qualquer pinça, desde que te dê condição para tal. O Farabelf, muito utilizado, tá?
Farabelf, ele é um afastador. Gente, afastadores, existem N tipos de afastadores, tá? Até para cirurgia, pequena cirurgia, é outro tipo de afastador. Existe um afastador mais largo, um pouco mais fino, como esse, mas tem uns que são bem delicados. O afastador é um instrumental aí de exposição, uma vez que são utilizados para afastar tecido, consequentemente, ele expõe aí para o cirurgião o órgão, ou algum plano anatômico, ou alguma área que ele precisa fazer o seu procedimento cirúrgico, tá? Por exemplo, vai fazer uma traqueostomia, né? Quando se faz uma traqueostomia, tem uma abertura na traqueia e se utiliza aí um afastador, que é o caso do Farabelf, nos dois lados, né? Como é que fala? Dos dois lados do tecido quando é cortado a traqueia. Isso faz com que, quando você coloca um Farabelf de cada lado, você puxa, o instrumentador puxa, e o médico consegue visualizar a área que precisa ser operada, que está no centro. Então, o que você faz? Afasta, o nome já diz, afastador. Você afasta a parede tecidual, permitindo aí que o médico ele realize o procedimento cirúrgico no local correto. É óbvio que esse Farabelf é um Farabelf pequeno, então é para cirurgias um pouco menores, né? Uma cirurgia mais delicada, mas existe também, por exemplo, olha esse tamanho de afastador, ele é grande, tem em média 35 centímetros, né, de comprimento, tem média de 5 a 7 centímetros de largura, é chamado de Doyan, tá? O Doyan, ele é para cirurgias de cavidade abdominal, então da mesma maneira que o Farabelf é para uma pequena cirurgia, o Doyan, no caso, é para uma cirurgia um pouco maior, uma cirurgia de abdômen. Então, tem aonde coloca a empunhadeira, né, onde coloca-se a mão, e 2 doyans, né, no caso, um de cada lado, e tanto um dos cirurgiões, o instrumentador, auxiliam aí o médico a puxar o tecido. Imagine se o médico fosse abrir aí uma cavidade abdominal para operar, sei lá, uma vesícula. Um doyan provavelmente iria ser usado para tal. Também não tenho a imagem aqui, mas existe um outro afastador que é chamado de Gosset, tá? E se escreve Gosset, com 2 S e o T mudo, tá? Que são afastadores. Aí para a cabeça também tem afastador, também, olha gente, tem N tipos de afastadores, mas os mais comuns, mais utilizados dentro de uma sala cirúrgica, especialmente uma cirurgia de trauma, alguma coisa, são essas daí, tá? Existe também cirurgia torácica, que tem um afastador bem bacana, e ele é de catraca, né? Então você ou gira ou manipula a manivela de um lado para o outro, e ele vai abrindo. Então, quando o médico faz a dissecção de pele, ele se depara com o externo, que é o osso. Ele vai com uma serra, rompe o osso, corta no meio. Aí ele pega uma gurgina. Quem trabalha no centro cirúrgico pode me falar se eu falei a palavra certa ou errada, né? A gurgina é muito utilizada aí para uma cirurgia de ortopedia. Ele vai e dá um tec assim, e aí os ossos se separam, né? E aí pega esse afastador de catraca, coloca, vai de um lado do outro e os ossos vão abrindo, até ficar toda a parte exposta aí da área cardíaca para que o cirurgião realize aí o procedimento cirúrgico, tá? Existe, olha que gama que nós temos aqui, olha quantos tipos de lâmina cirúrgica. Essas são só algumas, tá? Essas daqui, por exemplo, a número 24 ou a 23, nossa gente, a 22, são muito utilizadas, muito mesmo, muito mesmo. Mas aí você começa a descer do número 10 até o 24, percebam que a ponta dela é diferente, tá? E se você observar no centro, há um orifício, tá? Isso significa que algumas lâminas não cabem em determinados cabos de bisturi, alguns outros cabem. Então, existe cabo de bisturi número 3, existe cabo de bisturi número 4, então depende muito da lâmina que vai ser utilizada, tá? A lâmina ela serve para auxiliar o médico a fazer as incisões, ou seja, os cortes, tá? A lâmina, ela é uma lâmina, gente, muito afiada, afiadíssima, tá? Tem vários tamanhos, como vocês estão vendo aí, tem os tamanhos para alguns
tipos de cirurgia específica. A 15 também é muito utilizada. Ô, Pro, Oi, Cláudio. mas o tamanho do cabo não corresponde ao número da lâmina. Não. Isso varia de fabricante para fabricante, viu? Ah, tá. Tem esse lado também. Ele não é Mas e como é que eu universal, vou sabe? saber qual cabo A usar na lâmina instrumentadora, 24? na hora que você estiver dentro, por exemplo, no seu estágio, né? Se você tiver, você vai lavar bastante instrumental. Aí quando você pegar o cabo, vamos voltar lá no slide. Ó. É que quando eu passo o mouse, você não enxerga, é uma pena isso, sabe? Ó, tem vários risquinhos, lá na cima tem uma coisa retinha, fininha, não tem? Ele se afunila. Tem. É justamente aí que Encaixa a encaixa lâmina. lá na lâmina. Então, naquele caso ali, aquele cabo é número 3. Se você observar aqui o desenho, ó, talvez até o 15 ele caberia. Ó. Ah, tá. Já os demais, 24. Mas também tem um lado de fabricante para fabricante. Hoje, por exemplo, onde eu trabalho, nem usa mais isso, né? Utiliza mas onde eu trabalho, no centro cirúrgico que eu trabalho, a gente utiliza descartável. Onde eu trabalho também, é descartável. Eu acho melhor, viu? Porque muito acidente. Mais higiênico, né? Mais higiênico, menos risco, precisa mais de precisão na lavagem do instrumental, porque assim, quando o material sai, gente, de uma mesa cirúrgica, quem trabalha aí pode até, se quiser se lembrar alguma coisa, ou quiser agregar aí na aula, gente, o material sai muito sujo de sangue, muito, 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 e sangue parado coagula, e sangue parado seca, e ó, não adianta passar alquinho não, que álcool não sai. Tem que molhar, deixar úmido por um período, às vezes Deixa de molho, né? deixa de molho no enzimático, né? Para depois, com uma escovinha, a gente ir lavando, para todos os orifícios, para tentar aí fazer a maior eliminação de barreiras visíveis, né? E aí, depois de tudo isso, ainda tem local que vai para uma... Como é que fala? Na autoclave? Não, para uma lavadora, depende dos hospitais, e aí depois sai, ela já sai seca, e aí sim a gente... Termodesificadora, professor. Isso, fugiu esse nome. Vai para a termodesificadora. Ultrassônica, né? Ela lava, ultrassônica também. O que elas estão falando aí, gente, são o que utiliza aí para fazer desinfecção e esterilização, tá, dos materiais. Existe, isso a gente vai falar só de CME, né? Não vamos conseguir falar hoje, até porque a gente tem atividade para colocar ainda, mas existem vários mecanismos para esterilizar o material, tá? E aí sim. Agora, o que é feio para nós da enfermagem, quem trabalha, né, espero que não tenha presenciado, mas eu já presenciei, o cirurgião chamando o enfermeiro, entregando o material e falando, ó, veio para a cirurgia, mas o material está sujo, não foi lavado direito. E aí, como é que nós vamos saber quem lavou esse material? Ó, sabem? Porque a maioria das caixas são identificadas, o dia da lavagem, o dia que esterilizou, é só saber a escala, quem que ficou. Por exemplo, essa caixa foi pronta, preparada no dia 5. Só olhar a escala quem estava no dia 5 e o horário. Aí nós vamos saber quem foi o profissional que lavou, quem foi o profissional que esterilizou. Tem que ser carimbada, professor. A lavagem de quem lavou, o nome de quem lavou e o carimbo de quem montou a caixa. Isso garante a qualidade do material. Onde eu trabalho, por exemplo, ele não vem só com aquela fitinha zebrada, sabe? Ela vem com uma etiqueta, a quantidade de pinças que estão lá dentro, preparado por quem, o horário e validado por quem. Porque todo CME precisa ter o enfermeiro, tá? Existem os auxiliares, existe o técnico, mas o enfermeiro quem valida, tá? Vamos seguindo. Caixa cirúrgica, olha quantos furos tem essa caixa. Eu vou contar um segredo para vocês que eu acho que eu nunca falei para ninguém. As caixas antigamente elas vinham toda reta, a parede dela, tanto a tampa
quanto a lateral. Toda reta, reta, reta. Nós comprávamos, né? E mandava a manutenção fazer furo com furadeira. Olha isso, hein? Faz tempo, gente. Estou falando de 20 anos atrás. E por que necessita desse furo? Né? Para que entre o calor úmido e esterilize o instrumental que vai ficar lá dentro. Quando essa tampa está aberta, você observa, né, que dá para ver o fundo da caixa cirúrgica. Tá? Nós colocamos geralmente uma compressa lá dentro, toda ela, e acondiciona o instrumental em cima da compressa. Tá? E aí esse calor úmido, ele chega a mais de 130 graus, depende da autoclave, tá? E para matar todo o material orgânico que consegue ficar aí vivo nessas altas temperaturas, 121 graus, depende do que vai esterilizar. Por exemplo, você pega o coronavírus, é sabido que o coronavírus não vive, acho que a 24 graus ou 21 graus, né? Não me recordo agora, me fugiu. Mas o calor, ele propicia a eliminação de micróbios. Eu vou tirar uma encravada, eu tenho, sei lá, como é que fala? Eu tenho uma tesoura. Já que você vai fazer, então vamos fazer direito, né? Já que não vai no podólogo, ferventa uma água, deixa esse instrumental dentro da água fervendo por um período. Depois você usa. Por quê? Porque você eliminou a grande maioria das bactérias. Totalmente? Não, talvez não. Mas a sua grande maioria, sim. Mas não é esse segredo que eu ia falar. O segredo é que eu colocava a calabresa dentro disso daí, caixa nova, limpinha, era toda quadrada, não tinha furo, botava tomate lá dentro e autoclavava. Ficava tudo estéril, todo mundo comia, ninguém morria. Tá? Brincadeiras à parte, não pode fazer isso não, que isso é crime. Tá? Mas eu duvido que quem trabalha no centro cirúrgico não passa uma manteiguinha no pão, põe numa bandeja, põe dentro da autoclave sem instrumental, porque está quentinha, e vem com a manteiga derretendo. Alguém já fez isso que trabalha? Jura? Não acredito. Professor, tem câmera, não dá para fazer isso não. Agora tem câmera, né? Mas 20 anos atrás não tinha, gente. É coisa louca. Mas não permitam fazer essas coisas, tá? Até porque, como o material tem bactéria, né? Um monte de coisa, a gente não pode vacilar, né? E até porque micro-organismo de alimento dentro de uma autoclave, aí propicia aí que a autoclave não estará dentro das condições que se faz necessário, tá bom? Vamos falar do nosso trabalho, gente, um pouquinho? Nós tínhamos aí proposto essa atividade, né? Onde cada um de vocês vai falar um pouquinho, coisa rápida, né? Qual é o tema, qual foi o objetivo e o que isso vai trazer de benefício na empresa, no hospital onde você irá trabalhar. Podemos começar? Vou começar por ordem alfabética, pode ser? Pode. Então, Aline Fulini, tudo bem, filha? Chegou tarde, hein? Tudo bem? Eu achei que era 8 horas também. Então, mas nós vamos começar às 7h10 já, no máximo 7h20 para iniciar, hein, gente? Beleza, semana que vem eu tô no horário. Tá, então vamos lá. O meu eu coloquei a definição do tema, a importância do foco cirúrgico, definição dos objetos, mostrar a importância do foco cirúrgico e para que serve. Justificativa. Um dos equipamentos fundamentais em centros cirúrgicos e salas de exame são os focos de luz, pois eles ajudam a melhorar a visualização nos procedimentos e cirurgias. Atividades. O foco possui lâmpadas protegidas por uma cúpula, por ser articulado, ele pode ser posicionado de acordo com a necessidade da equipe durante o procedimento. Eles auxiliam na visualização adequada dos procedimentos. Finalização. O uso desse equipamento é essencial, pois visa uma cirurgia com mais precisão, devido ao auxílio ao enxergar, ocorrendo menos riscos de erro em qualquer procedimento. Foi isso. Muito legal. Professor. Muito bem. Gente, o foco, sem foco não dá para fazer a cirurgia, entendeu? Então, depende aí de um bom foco. E sabe uma coisa que a gente esquece muito? É de limpar o foco, gente.
né? Nem limpar, né, na verdade, né? É que é a qualidade da higienização do foco, né? E precisa ter uma qualidade boa aí, tá bom? Parabéns, Aline, o foco é um paramento muito importante para nós. Aline Oliveira? Está presente? Ou só entrou? Ana Carolina, podemos com você? Podemos. Então vamos lá. Eu não fiz eu fiz da auditoria em loco dentro do centro cirúrgico. Eu acho que é um programa que a gente consegue visualizar, prevenir as glosas que tem, né? Porque muitas vezes a cirurgia acontece e aí quando a auditoria vai, já glosou, não dá tempo da gente fazer essa correção. Então, uma auditoria para acontecer dentro de 24 horas, a gente pegar as cirurgias que teve nas últimas 24 horas e fazer uma auditoria se tudo aquilo que de fato está na conta do paciente, se a gente cobrou na nossa conta, para evitar maior prejuízo e diminuir o índice de glosas no centro cirúrgico. Estão me ouvindo ou só cortou a Ana? Eu acho que tá aí. Oi, Ana, cortou um pouco. Agora eu estou. Então eu vou explicar de novo. Desculpa, vamos lá. Eu pensei da gente trabalhar com auditoria em loco, que seria auditoria dentro de 24 horas do procedimento cirúrgico que teve. Certo. Tá. E é assim, quando, por exemplo, a gente pegar as cirurgias das últimas 24 horas e olhar se de fato que o material que foi utilizado, que está em conta, se ele está anotado pelo técnico circulante de sala, certo. Pelo enfermeiro, se está descrito isso, evitando glosas futuras e a gente não deixar de ganhar, né? Porque quando glosa, até a gente brigar, o dinheiro demora mais para entrar na instituição privada. E quando a gente trabalha isso, a gente reduz o tempo de recebimento. Sim, é isso mesmo, né? Isso é importante porque pode até parecer bobeira, mas um dos papéis do enfermeiro dentro do centro cirúrgico é fazer com que sua equipe realize a anotação de maneira adequada e nós chamamos isso a segurança da informação, né? Essa informação tem que ser segura, né? Por quê? Porque realmente quem trabalha com convênio externo precisa receber, né? O procedimento foi realizado, mas precisa receber. E o hospital que não entra dinheiro, ele não se estabelece, né? Parabéns, é isso mesmo, Ana. Aline, a gente pode ser com você agora? Aline Oliveira. Carla Silva. Professor, acredite ou não, eu fiz de foco Ô, cirúrgico. Pro, tem a Aline Jesus. Não estou vendo ela ainda. Depois a Eu Aline acho que é Jesus. porque a matrícula não está certa, mas tá bom. Para mim tem aqui, ó. Aline Oliveira, 7º semestre, que eu enxergo, mas ela não falou nada, ela deve ter ligado e saiu da sala. Só ligou a aula, só. Então vamos lá, Carlinha. Então, eu fiz de foco cirúrgico também. Tá, o que você quer falar de diferente do foco cirúrgico que a sua colega falou, que a Aline Funini falou? Eu não coloquei nada assim muito de diferente. Só que na atividade que você pergunta descrever como é realizado o trabalho, eu coloquei que o foco cirúrgico geralmente está alocado no centro da sala, no teto, em direção à mesa central, onde direciona a iluminação de acordo com o procedimento a ser realizado. E a finalização, que é como essa atividade vai agregar na visão da empresa, eu coloquei que para hospitais que realizam cirurgias de grande, médio e pequeno portes, o foco é essencial para melhorar a visualização dos médicos e da equipe no ato cirúrgico, gerando uma cirurgia de qualidade para a equipe e para o paciente. Tá ótimo. A gente só não pode esquecer dos dois outros focos, né?
que são os focos auxiliares. Existe foco pequeno, né, unidirecional, e existe também um foco um pouco maior, que ele aí ajuda aí no procedimento cirúrgico. Quando eu falo que o foco auxiliar pequeno, é para fazer uma sutura, uma traqueostomia, mas o outro foco grande tem que ter dentro do centro cirúrgico, porque vai que aconteça aí do foco da sala queimar, né? Não dá para tirar o paciente da sala e colocar em outra sala. É mais fácil nós termos um foco auxiliar grande, que aí acaba contemplando, auxiliando aí no procedimento, tá bom? Uhum. Parabéns. Agora, Caroline Sanches, vamos lá? Vamos lá. Eu fiz sobre o bisturi elétrico. Legal. A definição do tema, eu coloquei que ele é muito usado em cirurgias denominadas de eletrocirurgias ou diatermia. Isso aí. Na justificativa... Não, tá certo. Nas justificativas, eu coloquei que ele é importante porque ele usa as funções monopolar, que serve para cortes e cauterização. Na função dele bipolar, ele diminui o risco de queimaduras no paciente e é muito utilizado em cirurgias delicadas, como o pulmão ou da face. Na função eletrocoagulação, ele utiliza ação coagulante para destruir os tecidos, principalmente patológicos, como verrugas e pintas. No corte ou dissecção é utilizado para a secção dos tecidos, como pele ou músculo. Fulguração, ele é utilizado para coagulação superficial, remover proliferação celular cutâneas e manchas. Nas atividades, eu coloquei que ele utiliza corrente elétrica de alta frequência, usada mais para cortes. Na baixa frequência, usada mais para coagulação, e na função bipolar, é mais utilizado para estruturas ósseas e articulação. E na finalização, eu coloquei que ele é importante para a empresa, porque ele é um equipamento que é utilizado em praticamente todos os tipos de cirurgia, por ser muito útil. Ele pode ser usado sem precisar ir ao centro cirúrgico, dependendo do procedimento. Garante procedimentos rápidos, incisões rápidas e precisas, grande facilidade na retirada dos tecidos e controle da hemorragia. Esses são os benefícios para a empresa. É isso aí, muito bem, parabéns. Claudinha, vamos lá? Vamos, eu falei sobre a mesa de Maio, tá? A definição dela, ela é de inox, é um equipamento utilizado para descanso dos equipamentos cirúrgicos, como tesoura, pinça, cubas, etc. Ela é muito importante porque ela facilita a instrumentação durante a cirurgia. Nas atividades, primeiro a gente veste a mesa de Maio com campo estéreo, aí utiliza uma compressa para que a gente faz um rolinho para colocar os instrumentais, monta a mesa com os instrumentais na ordem a ser utilizada, com maior frequência e na quantidade que será utilizada. E ela é importante para a empresa porque ela auxilia o ambiente hospitalar durante a cirurgia, ela é um dos instrumentos essenciais para que o processo seja bem sucedido. Legal, isso mesmo, parabéns. E a mesa de Maio é tão importante, né? Eu particularmente gosto muito dela. Qualquer procedimento que eu realizava, eu gostava de ter uma mesinha de Maio auxiliando aí a gente. É bacana. Parabéns, Cláudia. Elaine Santana, vamos lá? Professor, boa noite. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Tá ok. O tema é a atuação do enfermeiro em centro cirúrgico. O objetivo: o enfermeiro que atua no centro cirúrgico assume vários papéis. Um deles é o bom funcionamento e condução da dinâmica do setor. A equipe de enfermagem é composta geralmente por um coordenador e um enfermeiro assistencial. Justificativa: dentre as várias atribuições, podemos citar alguns papéis exercidos por este profissional: função de gestão administrativa, no qual
desenvolve o planejamento e a organização e o controle assistencial. Atividade. O enfermeiro, no desempenho de seu papel administrativo, deve desenvolver o planejamento em todas as fases, sendo responsável pela organização, direção, liderança e controle dos processos. Na assistência, o enfermeiro tem o papel de promover um atendimento individualizado, qualificando e seguro, sendo responsável pelo paciente durante o período perioperatório, de forma integral, devendo todo o processo de enfermagem estar documentado em prontuário. Finalização. Tendo em vista todas as atividades e atribuições do enfermeiro relacionadas aos papéis que este deve desenvolver, tal função não é possível de ser designado por um único profissional na unidade de centro cirúrgico. Assim, deve ser previsto que o dimensionamento esteja adequado para o atendimento às normas e rotinas da instituição e a prestação de assistência de qualidade e com segurança ao paciente, para que o profissional possa desempenhar seus papéis. Legal, parabéns, é isso aí mesmo. Vamos lá, Eriel. Tá me ouvindo? Eu tô, Eriel chegou atrasado na aula. Sim, vamos falar sobre a importância do circulante. Tá me ouvindo mesmo? Tô, circulante, vamos lá. Tá. Importância do circulante na sala cirúrgica, não só na sala cirúrgica, como também no centro cirúrgico. O circulante na sala cirúrgica, ele tem o papel de preparo da sala cirúrgica, de montagem da mesa cirúrgica, montagem da mesa de anestesia, realizar o relatório durante a cirurgia do que aconteceu, do que entrou, do que saiu do paciente. Ele tem por objetivo agradar não, desculpa. Não agrada a ninguém, ainda mais eu. O circulante, ele tem o papel dele na sala cirúrgica, tudo isso que eu falei, e no centro cirúrgico num todo, ele tem um centro de material de esterilização, para fazer esterilização do material, né? E ele é bom para a empresa porque ele pode auxiliar tanto na sala quanto na central de material de esterilização. Por exemplo, agora, com essa época que está tendo o coronavírus, as salas de cirurgia nem todas estão sendo utilizadas, então o circulante ele está dentro do CMI. A sua tá no CME, os meus estão lá no Convide. Então. Mas tá certo. Parabéns, é isso mesmo. O circulante tem um papel fundamental lá, né? Everton. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Everton, tudo bem? Gente, no final vou dar o recado da prova, tá? Pode ir, Everton. Ah, tá, porque eu ia te perguntar, porque a gente não está entendendo nada. Mas vamos lá. Dessa prova, tô falando. Não, isso aqui não é prova, isso aqui é atividade para compor Não, os Pro, a gente recebeu o negócio das provas e a gente não está entendendo, entendeu? Não tem que entender, tem que fazer, mano, tá ligado? Não, fazer não vamos fazer, mas eu quero entender esse calendário aqui. Não, vamos lá, Claudinha, depois eu contribuo aí com a gente. Todos nós estamos aprendendo juntos. Professor. Vamos lá, Everton, manda bala. Eu fiz sobre as pinças da aula de hoje mesmo. Legal. Em regra, as pinças são utilizadas para prevenir ou interromper hemorragias, bem como deter a circulação do sangue por determinado período. Elas estão entre os principais instrumentos cirúrgicos e costumam ser chamadas de pinças hemostáticas, que é como você explicou, né? Elas fazem a homeostasia, parando o sangramento. E a homeostasia pode ser temporária ou definitiva, preventiva ou corretiva. O método de homeostasia por pinçamento é temporário, podendo transformar-se em definitivo por ligadura, cauterização ou angiotripsia. Bacana, é isso aí. Parabéns. Obrigado. Francisca? Tá me ouvindo?
Perfeitamente. Eu vou falar do monitor multiparâmetros. Este aparelho ele tem como principal função acompanhar o estado de evolução e recuperação dos pacientes, principalmente em casos como eletrocardiograma, temperatura corporal, respiração, dentre os outros. Este aparelho ele é imprescindível para atendimentos especiais, principalmente para médicos, enfermeiros e pacientes. O objetivo, para entender melhor, ele mostra no monitor o eletrocardiograma, a oximetria, a pressão invasiva e pressão não invasiva, e a frequência respiratória. As considerações sobre o monitor, o que agrega no dia a dia, no hospital, é ter um monitor atualizado, com acessórios de boa qualidade, é indispensável para que os dados guiem os médicos adequadamente. Um aparelho antigo ou sem manutenção adequada vai prejudicar o atendimento dos sinais vitais do paciente, que podem não ser coletados corretamente. Escolhi esse tema devido à correria no hospital e com um aparelho desse na nossa frente, fica mais fácil e visível para o acompanhamento do paciente. Principalmente agora com esse COVID, a gente sempre deixa um monitor pequeno, né, que tem o grande e tem o menor. A gente deixa sempre do ladinho deles para ver a pressão e a oximetria, porque devido à respiração deles, cai muito, né, nessa época aí do corona, eles estão bem, daqui a pouco a respiração cai, aí a gente sempre deixa um oxímetro no monitor para o acompanhamento melhor. Legal. Monitor cardíaco ou multiparâmetro, ele é sensacional, né? Eu acredito que todos os hospitais deveriam ter cada vez mais aparelhos de última geração aí, porque ele direciona aí condutas não só médicas, mas também condutas aí da área da enfermagem, né? E quando está lotado, né, muito hospital, na correria, muitas vezes não dá nem tempo de pegar aqueles aparelhos para ver a pressão, e tendo um monitor desse fica mais fácil e visível para a gente na correria do dia a dia. Com certeza. Parabéns, obrigado. Gabriele, vamos lá? Oi, Pro, tá me ouvindo? Tô sim. Certo. O tema que eu escolhi foi o tempos cirúrgicos, e eu coloquei nos objetivos que seria aprimorar o conhecimento nos tempos cirúrgicos, justificativa. Os tempos cirúrgicos, de modo geral, são classificações empregadas nas intervenções cirúrgicas de acordo com o momento e as ações desempenhadas pelo cirurgião. E como é realizado a atividade, eu coloquei que seria dividida em 4 fases, que seria a dierese, a hemostasia, a exerese e a síntese cirúrgica. E eu coloquei que agregaria na visão da empresa com o conhecimento dos 4 tempos cirúrgicos, que seria útil uma vez que orienta a equipe aos tipos de materiais e instrumental necessário no momento. Muito bem. Ok. Deixa eu ver. Gabriela já foi. Isa? Já foi. Vamos lá, Isa? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. O meu, eu escolhi a limpeza terminal, que tem como objetivo visar a eliminação da população microbiana, né, diminuição da sujidade, controlar, reduzir, prevenir e até eliminar riscos que possam comprometer a saúde. É importante porque reduz as infecções relacionadas à assistência à saúde e promove maior segurança ao paciente. O trabalho é realizado por meio de limpeza de pisos, paredes, equipamentos, mobiliários, etc. E a atividade irá agregar, né, no caso para a empresa,
como já foi falado, né, vai diminuir o risco de infecções na área hospitalar, vai deixar o ambiente limpo e os pacientes e funcionários livres dos riscos à saúde. Muito bem, parabéns. Jéssica Silva. Professor, a Graziela Sato está esperando o senhor aceitar ela na reunião. Ah, é mesmo? É que aqui eu baixo. É que eu baixo aqui para ver o nome de vocês, aí não dá. Tá a Vânia, essa moça que você falou. Mas a reunião começou faz tempo, eu estava de olho nisso, hein? Mas ela já faz tempo que está tentando, Não professor. tá, não. Então, assim, Antes vou de mandar todas as mensagens que ela mandou para mim para o senhor. Não quero, que eu vou apagar tudo. Mas quando eu comecei aqui, ó, que eu comecei pela Aline Fulini, não tinha ninguém lá, hein? É o tempo que a Aline falou, Então, professor, aí eu tô vou descendo, mandar todas as mensagens para você. eu não quero, eu vou apagar. Eu tô descendo a barrinha aqui com o nome de vocês, por isso que eu vou acompanhando com a minha folhinha e vou descendo aqui para ver quem veio. Mas elas vão guardar um pouquinho para poder falar. Tá bom, mas o senhor vai aceitar ela aí, para ela ficar sossegada, tá? Tá bom. Vamos lá, nós estamos com a Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Oi, boa noite. Me ouve, professor? Perfeitamente. Eu resolvi falar sobre indicadores da qualidade da assistência de enfermagem no centro cirúrgico. Certo. A qualidade, eu acho que ela tem que ser mensurada. Como? Através de indicadores, né? Porque eles traduzem numericamente o resultado e o alto grau de satisfação por parte dos usuários. O centro cirúrgico ele é uma das unidades mais complexas do ambiente hospitalar, porque ele abriga grande quantidade de equipamento, tecnologia e uma logística assim incrível, né? Agora eu vou falar dos indicadores que eu evidenciei para a qualidade da assistência. O primeiro é o SAEP, né, que é a sistematização da enfermagem. Ela é de responsabilidade do enfermeiro, deve focar a atenção de forma holística. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas é interessante que o enfermeiro faça uma visita pré-operatória para ele conhecer o paciente, diminuir o estresse, a ansiedade, e aí nessa visita também ele já detecta possíveis falhas na assistência de enfermagem. Uhum. Próximo é uma lesão de pele no paciente cirúrgico, é um outro indicador também. O enfermeiro ele atua muito assertivamente, ele tem que se atentar para o risco das lesões e agrava a condição natural da pele do paciente. O posicionamento, como a gente já falou também da mesa cirúrgica, ele é um fator-chave e ele deve ser iniciado antes da transferência do paciente para a maca, requer limpeza, como também já foi falado pela amiga, organização da equipe e manutenção. E a questão da queimadura elétrica já foi abordado aí no bisturi, né? É uma forma importante de lesão de pele. E outra também agente químico, através de desinfetante, esterilizantes ou agentes adesivos. Próximo indicador foi a incidência de queda. Compromete totalmente a qualidade da assistência prestada pela enfermagem, impacta muito no aumento do tempo de internação e no custo do tratamento do paciente, né? E como já foi abordado nas outras aulas, aí a OMS lançou o desafio aí cirurgia segura salvam vidas. O próximo indicador foi taxa de infecção cirúrgica e quando ela apresenta resultados elevados em cirurgias limpas, ela sinaliza a falha de alguma técnica no processo cirúrgico. Né? Tem que ter um controle maior de acesso das pessoas, o trânsito dentro da sala no período perioperatório, pessoas que não são necessárias, né, dentro da sala. O sistema de ventilação também tem que estar ok, com a manutenção certinha e a paramentação adequada. O último indicador é o registro completo das anotações do centro cirúrgico, que deve conter informações precisas. É importante falar que é responsabilidade de todos os envolvidos na assistência, né? E assim, professor, a qualidade, ela depende do desempenho das pessoas, mas também da estrutura, sistemas e recursos disponíveis, né, na instituição. E é necessário a conscientização do enfermeiro como papel de líder, né? Ele tem que estar consistente da sua liderança e criar indicadores de produção e produtividade.
não somente delegando, de repente, ao gestor do centro cirúrgico essa função, mas assumindo o papel como um líder da equipe, né? Sim. Parabéns, gostei muito. Indicador de qualidade, ele disse se o serviço tem qualidade ou não tem qualidade, né? Se precisa aí de mudança. Parabéns, Jéssica. Obrigada. Joyce, vamos lá? Oi, boa noite, tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá, o tema que eu escolhi foi o timeout. Como objetivo, eu coloquei verificar se todos os itens necessários para uma cirurgia segura estão disponíveis. A justificativa é a segurança do paciente. No desenvolvimento, né, da atividade, eu coloquei que o timeout é conduzido pelo enfermeiro antes de iniciar a cirurgia, onde ele confere em voz alta com o médico e com o anestesista o checklist, se tudo foi preparado corretamente, confere se é o paciente certo, confere os materiais cirúrgicos, confere se é a cirurgia correta, né? Também confere, no caso, o lado a ser operado, se for o caso de operar um dos membros, né? E a cirurgia só pode ser iniciada após a finalização do timeout. E na finalização eu coloquei que é uma redução de erros na cirurgia, né? O que também acaba reduzindo a mortalidade, lesões ou até sequelas por erros na cirurgia quando não é feito timeout, né? Então ele ajuda a evitar erros que são evitáveis. É isso. Parabéns, é isso mesmo. Timeout é muito, muito bom. Juliana, vamos lá? Oi, professor, tá me escutando? Tô sim. Vou falar da paramentação cirúrgica. Tá. A definição do objetivo é reduzir os riscos biológicos, controle da infecção do sítio cirúrgico, controle da infecção hospitalar, segurança do paciente, segurança da equipe cirúrgica. A justificativa é a importância da paramentação é prevenir a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe cirúrgica durante a cirurgia, sendo uma barreira contra a penetração de micro-organismos, né, no sítio cirúrgico do paciente e na proteção do profissional contra exposição de sangue ou outros fluidos. As atividades, a paramentação é a troca da vestimenta rotineira por outras adequadas, que devem ser trocadas em vestiários localizados em áreas restritas, sendo elas uniforme privativo ou veste cirúrgica, propés aos sapatos privativos, garros ou toucas, máscara cirúrgica, protetores oculares, aventais cirúrgicos, luvas, sendo elas restritas no interior do centro cirúrgico, né? Eu coloquei a finalidade, que é a qualidade da assistência prestada ao paciente na segurança tanto do paciente quanto do profissional. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns. Caroline? Obrigada. Sim, o meu tema foi esterilização dos materiais do centro cirúrgico. Os objetivos serão o recebimento desses equipamentos, a pré-limpeza, a limpeza, o preparo, esterilização, armazenamento e distribuição. A justificativa, né, que é porque é importante que ele evita as infecções. Essas atividades serão praticadas exclusivamente pela equipe de enfermagem, tendo enfermeiro coordenador, plantonista e técnicos de enfermagem, todos estes habilitados a realizar tais funções. A finalidade é de realizar assistência de enfermagem de uma forma indireta ao paciente, garantindo sua segurança e também a segurança de toda a equipe. Ok, parabéns. Cauane, vamos lá? Oi. Tudo bem? Tudo bem, só um momento, professor. Tá ouvindo bom? Tô ouvindo bem. Então, vou falar sobre... O tema é sobre circulante. Tá. É um procedimento desenvolvido pela equipe de enfermagem durante todo o preparo cirúrgico, com o objetivo de garantir condições funcionais e técnicas para o adequado andamento do procedimento,
oferecendo uma segurança para o paciente. O objetivo dele também é... O objetivo dele também é instrumentar todos, verificar a integridade dos pacotes cirúrgicos, abastecer a sala com impressos utilizados para registrar a cirurgia, verificar e manter o como que nossa, eu escrevi aqui, mas verificar e manter como é feita a anestesia, dispor em mesas auxiliares os artigos que são utilizados para anestesia. A justificativa é importante porque o circulante orienta o uso correto do uniforme privativo, visando a segurança do paciente e do auxiliar, e auxiliar a equipe de cirurgia com a montagem da mesa e da instrumentação, em tudo que está relacionado ao paciente. Muito bem. Parabéns, Kawane. Lucinéria? Oi. Boa noite, pessoal. Eu fui falar também do foco. Tudo que as meninas falaram aí, eu acabei escrevendo igual. A diferença que eu fiz um pouco parecido com a atividade de empreendedorismo. Eu coloquei mais o que poderia mudar sobre o foco. Eu posso falar? Pode. Aí eu acrescentei junto ao foco as manópulas, né? Que é o material protetor onde a gente manipula o foco de luz. Sim. Então, com todas as definições do foco, a manopla ela vai encaixar, né, no foco de luz para a gente movimentá-los. Só que eu pesquisei e a manopla ela continua sendo um material de fácil contaminação, ainda porque tanto o circulante como o instrumentador e a equipe cirúrgica acaba deixando cair, é um objeto que cai muito na hora de abrir. E também, na hora de usar a manopla, alguns médicos, cirurgiões, quase toda semana eu vejo isso na prática, eles acabam contaminando porque ou o foco ele está numa altura muito próximo da cabeça do médico, então acaba encostando a manopla que já está encaixada na cabeça e acaba contaminando, ou o médico, sem querer, ou ele ainda não está de luva, acaba pegando no foco e contaminando, ou a manopla acaba pegando também, ou então quando esquecem de colocar a manopla para o uso, porque são 2 itens, né, pequenos, mas com grande responsabilidade e que contamina muito, muito, muito mesmo. Até no percurso do CME para o centro cirúrgico, às vezes os circulantes, eles no transporte, acaba deixando as manoplas caírem muito mesmo. Então, eu vivo com essa observação de que é um dos materiais mais fáceis de contaminação, né? Então, pensando na melhoria disso, eu estava pensando em modernizar. O foco poderia ser controlado por controle, igual a maca, né? Que hoje em dia é tudo por controle, para que a gente não possa precisar usar essas manópulas. E aí o controle ficaria com o profissional circulante, ou então usar junto o controle também com sensor, para que a gente possa manipular esse foco sem o uso das manópulas. Aí você já está colocando o empreendedorismo junto, é isso? Porque na verdade, como eu acabei fazendo o trabalho junto com o empreendedorismo, porque eu acabei confundindo mesmo, não vou mentir. Eu fiz o trabalho nessa visão, que eu achei que era igual. E aí, é igual mesmo,
tá Então, certo. como eu vi só o pessoal falando as definições do material, eu meio que coloquei mais uma coisa que é para modernizar o que já tem, né? Porque a manopla e o foco existe, só que eu foquei mais na modernização, tanto que o tema é modernização do foco de luz sem uso de manópulas, que deveria ser facilitado muito mais. Eu acho que contaminaria menos. Isso mesmo. Porque eu estou falando pelo meu convívio de toda semana acontecer. E toda semana sempre alguém contamina a manopla, né? Então, para o pessoal que já viram a definição do foco, a definição da manopla nada mais é do que um material que é utilizado para a gente manusear o foco de luz, né? A gente encaixa, tem vários tamanhos, então tem um encaixe, a gente encaixa eles para a gente manusear e não contaminar. Só que essas manóplas, elas, se não tiver cuidado, acaba contaminando também, porque se o foco não tiver numa altura distante da cabeça do cirurgião, a manopla acaba encostando na cabeça e contamina. E aí, quando o cirurgião vai pegar com a luva estéreo, está contaminado. E quando o circulante vai abrir o pacote que já vem estéreo do CME, toda semana sempre alguém deixa um dos pares cair, porque são pares. E ela é massa, né? Se ela é de metal, ainda ela é massa, né? Isso. Mas tem as outras também de plástico, né? Com material mais resistente. Só que elas... eu acho que deveria dar uma modernizada para que evita essa contaminação. Ontem mesmo, hoje, de 3 cirurgias que eu fiz, 2 cirurgias teve manoplas contaminadas, né? Na hora de abrir, porque a manopla ela vem solta, ela desliza muito, e no chacoalho do material, quando vai abrir, cai. Ou então na hora de tirar mesmo, e na hora de colocar o encaixe junto com... antes de começar a cirurgia, o médico mesmo acaba contaminando sem querer. Tá certo, Lu. Vamos para outra. Michele Santana. Boa noite. Boa noite, Mi. Tudo bem? Estou ouvindo. Vamos lá. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Então tá bom. Meu tema também é limpeza terminal. Ela tem como objetivo reduzir a cidade da população microbiana. Tá? Eu tô nervosa, só um momento. Isso porque não está na frente, hein? Reduzir a cidade. Pois é, né? Da população microbiana e para diminuir a possibilidade de contaminação do ambiente, que no caso é o centro cirúrgico, né? E a justificativa é que tem a limpeza terminal tem a importância no controle de possíveis infecções, pois a transferência de micro-organismos para a superfície ocorre pelo contato das mãos, da própria superfície. E como é realizado o trabalho, né? A limpeza ela é realizada diariamente, ela é sempre realizada após a última cirurgia do dia, né? E ela é feita, essa limpeza ela é feita de paredes, de chão, todos os objetos que tem no centro cirúrgico, né? E só a parte da finalização, eu não sei se eu fiz certo, né? Que ela é recomendada para a empresa uma implementação de protocolos, né, de limpeza da instituição e que sejam constantemente avaliados os processos buscando melhoria contínua da população, né, e para diminuir os riscos, né, na saúde dos seus pacientes, até mesmo dos próprios funcionários, né. Sim. E Isso aí. Mônica, vamos lá? Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Mônica, vamos lá?
Raquel Aleixo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Eu tô. Sim. Mônica não tá aí, né? Tá, mas só tá o nome dela. Raquel Aleixo tá aí? Também não, só tá o nome. Vamos descendo aqui. Deixa eu só um minutinho, gente. Rosimeire Felipe, vamos lá? Rosimeire. Silvana, você está me ouvindo? Tô. Vamos lá com você então, porque os demais só estão o nome ali. Vamos. Eu vou falar sobre a limpeza da sala cirúrgica, tá? Tá bom. um Terminal procedimento- também? Professor, Oi. desculpa, é a Mônica, eu não estava conseguindo falar. Tá bom, vamos só terminar a Silvana e aí você entra, tá bom? Tá bom, professor. Pode? Pode. Então, é um procedimento de remoção de sujidade, detritos, indesejáveis e micro-organismos presentes na superfície dos equipamentos e acessórios, mobiliários, pisos, paredes, mediante aplicação de energia química, mecânica e térmica. Tá. A escolha do procedimento da limpeza deve estar condicionada ao potencial de contaminação das áreas e artigo dos riscos inerentes de infecção hospitalares. Os ambientes podem ser classificados em áreas críticas, que são aquelas que oferecem risco potencial de transmissão de infecção, seja por procedimento invasivo realizado pela presença de pacientes com sistema imunológico deprimido, ou por executar limpeza de artigos, tipo hemodiálise, central de material de esterilização, centros cirúrgicos e UTIs. As áreas semicríticas são todas as áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças de infecção, unidade de internação e ambulatório. No final, estou falando de tudo, né, professor? As áreas críticas, áreas hospitalares não ocupadas por pacientes, no caso da administração e depósitos. São consideradas 4 etapas dessa limpeza do centro cirúrgico. Limpeza preparatória, que é realizada antes da cirurgia, programadas do dia, remover as partículas de poeira nas superfícies dos mobiliários, focos cirúrgicos e equipamentos com soluções detergentes ou desinfectantes, o tipo álcool 70%, com pano úmido e branco são os seus objetivos. Também tem a limpeza operatória, realizada durante o procedimento cirúrgico, consistindo apenas na remoção mecânica da sujidade, que no caso de sangue e da secreção, utilizando um pano comum embebido com agente químico de amplo aspecto, para que não ocorra secagem na superfície e disseminação contaminando o ar. E a limpeza concorrente, que é executada no término de cada cirurgia, envolvendo procedimentos de retirada dos artigos sujos da sala, limpeza das superfícies horizontais dos móveis e equipamentos. Aí vem os rampions, os instrumentais, os aspiradores, tudo mais. E até a limpeza terminal, que é a diária e periódica, né? A limpeza diária é realizada apenas todo dia, envolvendo todos os procedimentos de limpeza concorrente, acrescentando a limpeza de todos os equipamentos, acessórios, mobiliários, pisos e paredes do centro cirúrgico. E o objetivo é evitar a contaminação para a infecção do paciente. Sim. Maravilha. Obrigada, viu? Professora, a Grazi está esperando o senhor aceitar ela, para ela entrar. Eu já subo, calma, que eu estou na barrinha aqui ainda. Eu guardei a Grazi até agora, vamos esperar um pouquinho ela.
Tá bom. Deixa eu te falar. A Raquel e a Rosimeire não estão conseguindo falar no áudio. Não está saindo a voz. Saiu. Quem tá falando? A Raquel aí. Eu não estava conseguindo, eu estava ouvindo e não estava conseguindo sair a voz. Tá bom, Raquel. Mas ficou a Mônica para falar primeiro, né? Bom. Vamos Oi, lá, professor. Mônica. Quem que tá falando? É Vamos lá, difícil Mônica. isso aqui pra gente, viu? Até a gente acostumar com isso. Porque Não, eu tava pra mim tentando também. falar e não tava conseguindo. Para nós também. Relaxa. Ó, professor, eu escolhi luva estéreo. Pode ser? Claro. É o objetivo do trabalho. É a importância da não contaminação. Por que é importante? Reduzir a contaminação com sangue ou fluidos. Reduzir a disseminação de germes para o ambiente, tanto para o profissional quanto para o paciente. Certo. A luva estéreo ela é indicada para qualquer procedimento cirúrgico. E por que ela é importante? Na visão da empresa e o que ela irá agregar? Diminuir os riscos tanto para o paciente quanto para a empresa. É isso. É isso aí. Tudo bem. Vamos lá, Raquel. Boa noite, Pro. Eu vou falar do bisturi elétrico, eletrocautério, que é um aparelho que tem a função de transformar a corrente elétrica de baixa frequência em corrente elétrica de alta frequência. E a finalidade dele, geralmente ele é utilizado em quase todas as cirurgias. A finalidade dele é para fazer a coagulação e o corte na cirurgia, na eletrocirurgia ou diatermia. Tá. E qual é a vantagem? As vantagens, a incisão é rápida, né? Ele faz... Raquel. Oi. Qual é a vantagem? Ele faz? Oi. Ai, tá ruim aqui. Tá. Ele é prático, né? Ele é mais prático, ele faz as incisões são rápidas e precisas. Ele não havendo a necessidade de exercer pressão sobre os tecidos e grande facilidade na remoção de tecidos, hemorragia e possibilitando o contorno dos tecidos. E ele tem uma face o risco de hemorragia é muito, muito pequeno, né, devido à parte de coagulação. E uma das coisas muito importantes é não esquecer da placa que tem que ser colocado próximo da região onde vai ser feita a incisão, porque pode ocorrer sérios danos, como queimadura, até de 3º grau. Então, vale a pena prestar atenção, porque isso, pensando a empresa, é um gasto, porque se você não presta atenção onde é colocado, como é colocada essa placa, e uma coisa também que é muito importante é retirar os adornos, no caso do cuidados da enfermagem, observar adorno, e uma situação que as pessoas não olham, né, e deve ser observado, a questão até de aplique de cabelo. Sim, e também. interfere em relação a isso. Até cílios postiços, se a pessoa não falar, corre o risco de ter alguma queimadura, ou até a própria, como se fosse derreter e causar danos. E se causa danos para o paciente e para a empresa, pensando a nível de empresa. É isso mesmo, especialmente aí cílios postiços, né, drag, essas coisas. Tudo. Ok, parabéns. Rosimeire Felipe, tá aí? Então vamos para... Oi. A Rosimeire não foi aquela que falou sobre a luva estéreo?
Não, a Rose, ela não está Raquel, conseguindo, Pro. Ela acabou de falar aqui a Mônica. no grupo que ela não está conseguindo. Tá, vamos deixar ela para o final, então. Então vamos para a Simone. Simone, você consegue me ouvir? Estou ouvindo, professor. Vamos lá, Simone. Eu vou falar sobre a sala cirúrgica e as suas características. A definição, qual a importância do piso, janelas, cantos dentro da sala cirúrgica. A justificativa, os pisos têm que ser lisos e laváveis para evitar acúmulo de sujeira. Os cantos arredondados, pintura lavável de cor clara, para mostrar sujidade aparente. Portas de correr, janelas vedadas e ar-condicionado de 20 a 22 graus centígrados. Atividade, eu falei mais na atividade sobre a limpeza, tá, professor? Sim. A limpeza terminal deve ser feita uma vez por semana, a menos que tenha ocorrido uma cirurgia contaminada na sala. Limpeza concorrente após o término de cada cirurgia e deve ter o tempo de duração de no máximo 40 minutos. A finalização, né, que o que agrega seria a sala limpa e descontaminada. Muito bem. Rápido e objetivo. Aham. Não, tá certo. Então vamos lá. A Tainá tá aí, Tainá? Professor, tem a Stephanie. Cadê a Stephanie que eu não vejo? Onde você tá em qual nome, Stephanie? Que eu não tô te vendo, querida. Não, faz tempo que eu tô aqui já. Bom, tá aparecendo meu nome pra mim na lista. Não sei como aparece pra você, professor. Pra mim, depois da Silvana, vem a Simone. Depois da Simone vem a Tainá. Mas tudo bem. Ô, Tainá, espera só um pouquinho, tá? Pode falar, Stephanie. Eu acabei também falando da sala cirúrgica, mas da importância da especificação que a sala cirúrgica tem que ter. Não só a parte de instrumental, de régua de gás, mas também o porquê da importância delas tem que ser clara, de não ter o canto, de ter que ser arredondado, de ter que ser resistente tanto às paredes quanto à porta e o chão, resistente aos detergentes hospitalares, por causa da lavagem. E como é que fala aqui? Deixa eu ver. Que pode não, a gente acaba não dando, assim, parecendo tanto importante, né? Mas se não for a nível de empresa, se não for construída corretamente ou reformada corretamente, pode trazer um prejuízo para a empresa depois, porque as cirurgias ou os exames endoscópicos não vão poder ser feitos se não tiver a disposição correta, né? Sim. E também trazer um aspecto, se a sala estiver organizada, se estiver construída certinho, trazer um aspecto positivo para o paciente, né? Porque ele já está num momento tão delicado, então se o profissional da enfermagem, a equipe for boa, mas a sala tá correta, isso pode trazer também um benefício tanto da cirurgia ser feita melhor, de qualidade, quanto também um aspecto positivo para o paciente. Isso aí, parabéns, complementou o que a colega tinha acabado de falar, né? Então vamos para a Tainá. Tainá, nada, boa noite. Tainá, no final eu vou falar sobre as provas, tá, gente? Tainá? Tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu vou falar sobre limpeza concorrente, definição dos objetivos, orientar a eficácia de uma limpeza concorrente, na justificativa, evitar contaminação de diversas formas, nas atividades. O processo de remoção de sujidades de superfícies do ambiente, materiais e equipamentos, mediante aplicação e ação de produtos químicos, ação física, aplicação de temperatura ou combinação de processos. Diariamente e dura cerca de 40 minutos. E na finalização é feita para diminuição da sujidade e redução da população microbiana e evitar disseminação de doenças. Muito bem. Limpeza concorrente ela é algo que o profissional tem que fazer a cada cirurgia, hein, gente? Parabéns. Tamara? Oi, professor. Tudo bem, querida? Tudo. Eu vou falar sobre o circulante, tá? Ok. O circulante de sala tem como objetivo garantir condições funcionais e técnicas para o adequado andamento do procedimento cirúrgico, oferecendo segurança ao paciente. A função do circulante é de auxiliar o instrumentador, buscar materiais que faltaram na mesa ou que foram solicitados de última hora, e é responsável pelo recebimento do paciente
balanço hídrico e folha de sala. O circulante de sala é um integrante da equipe de enfermagem. Geralmente, o enfermeiro responsável pelo centro cirúrgico é quem designa o profissional, um auxiliar ou um técnico de enfermagem, por montar e circular a sala cirúrgica, que com um treinamento específico assume a assistência ao paciente no período transoperatório. Muito bem. Obrigada. Agora nós vamos ver a Rose. Espera aí. Vocês estão ouvindo a Rose? A realidade é assim, ele é um aparelho, né, que tem como finalidade de visualizar o processo de anestesia sendo inalado geral, como vaporizador, né, e ele conduz um sistema de vários gases monitorados e verificado as funções fisiológicas do paciente, no conceito da anestesia. Ele tem como função, né, ele tem um alarme de nível baixo de oxigênio. É necessário sempre verificar o aparelho, se ele tem vazamento, testado a cada uso antes da cirurgia. Ele tem um fluxo contínuo na mistura de gases ou vapores anestésicos. A justificação é que ele é um ventilador de profundidade de anestesia na segurança do paciente, ocorre na forma suave, são aplicadas a medicação conforme prescrição do doutor, que inibe a função pulmonar do paciente. Obrigado, Rose. Show de bola. Vocês ouviram a Rose, gente? Tamires, está me ouvindo? Professor. Sim, deu para ouvir, sim. A Rose não entrou, não, gente. Ela mandou um áudio para mim e, ô Lu, ela usou de inovação, hein? Ela tem que ir para aquela disciplina nossa. Ela falou sobre o quê? Ela falou sobre os gases. Ah, ela tem que ir para empreendedorismo. Tem, muito bom. Boa então ideia, ela entendeu Lu. a mesma coisa que eu também, né? Fez bem. Tamires, vamos lá? Pro, tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá, sim, então deixa eu falar, peraí. Então, eu fiz sobre a estrutura física da sala cirúrgica. A definição que eu coloquei foi levantar a importância sobre a estrutura física da sala cirúrgica. A justificativa, eu coloquei que a sala cirúrgica deve ter regulamentações para que não tenha riscos ao paciente no momento da cirurgia e deve ter tamanho preconizado de acordo com o tipo de cirurgia que foi feita na sala. Eu coloquei que tem que ter cor clara, cuidado com os pisos, tetos, os cantos arredondados para que não tenha acúmulo de sujeira, as portas laváveis, cuidado com as janelas, a ventilação e iluminação. Na parte de atividade, eu coloquei que a limpeza terminal, né, que deve ser feita uma vez na semana, menos quando é cirurgia contaminada, limpeza concorrente, né, após o término de cada cirurgia, e deve ter o tempo de 40 minutos no mínimo. Aí, de finalização, eu coloquei sala limpa, sem contaminação, para aportar os equipamentos de maneira segura, em espaço para aportar os pacientes e os funcionários, e também a segurança dos mesmos. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Tatiane Marques. Oi, Pro, boa noite, está me ouvindo? Estou perfeitamente, Tati. Eu fiz também sobre circulante de sala, tá? Eu vou fazer um apanhado, eu não vou falar em sequências, assim. O circulante de sala, ele é responsável pela montagem de sala, checagem dos equipamentos e materiais. Ele recebe o paciente em sala, ele monitoriza, faz os primeiros atendimentos do paciente em sala, checa a pulseira, checa local de cirurgia, faz perguntas como se ele está em jejum, se ele é alérgico, auxilia o anestesista, no caso, se necessidade, na maioria dos casos ele auxilia o
O anestesista, quando o anestesista vai fazer uma hack, ou se o anestesista vai fazer uma geral, a gente auxilia. A gente faz a prescrição, que é a anotação toda de enfermagem, auxilia o instrumentador na hora também da cirurgia, em abrir material. Quando finaliza a cirurgia, o instrumentador, ele checa novamente os parâmetros do paciente e transporta o paciente da mesa cirúrgica para a maca, que de lá ele vai para a RPA, no caso, para recuperação. É isso que eu fiz, professor. Não, tá bom, tá certo, é isso aí. Victor? Boa noite, professor. E aí, Vitor, tudo bem, amigo? Tudo bem, senhor? Vamos lá. Tudo bom, vamos lá. Definição do tema. Importância, como já fiz com alguns companheiros aí, né? Importância da limpeza terminal efetiva no centro cirúrgico. Definição de objetivos, informar, melhorar a concepção sobre uma boa limpeza terminal e suas consequências no centro cirúrgico. A justificativa é importantíssimo este procedimento, pois é feito por profissionais que talvez da limpeza, né, que não tem tanto conhecimento sobre contaminação. E também a supervisão, né, desses profissionais, a importância deles saberem os mecanismos para evitar a contaminação e focos de micro-organismos. No caso, dando uma efetividade melhor para a limpeza. Desenvolvimento, né, ou atividade. No centro cirúrgico é crucial uma boa e eficaz limpeza terminal, que se dá por pelo menos uma vez na semana, salvo cirurgias contaminadas, né, que terá que fazer este procedimento após a cirurgia. Essa limpeza envolve todos os equipamentos, mobiliários, pisos e paredes, etc. Na intenção de acabar com qualquer foco infeccioso. Paredes de acordo com o manual. Eu dou uma olhadinha também no manual de fabricantes sobre as paredes também, né? Até a tinta que é usado, né, no centro cirúrgico, eu peguei um manual da Sherry Williams, né? Uma das marcas usadas em hospitais, no centro cirúrgico. Elas têm que ser homogêneas. Uma só substância, no caso, né? Elas não podem, com o tempo, deteriorizar, né? Ficar mais velhas e acabar perdendo a cor, perdendo a sua consistência, né? E também ela tem que ser clara, e também eles passam também outro tipo de, como fosse uma vedação, né, por cima, para que quando for fazer a limpeza terminal, no caso, não venha perder, né, essa pintura, essa manutenção de limpeza que é constante, que não uma vez por semana. Essa tinta tem que ser muito consistente, boa, né? Para aguentar sempre esses procedimentos, que às vezes usa hipoclorito, ou até mesmo sabão, esfrega, né? Então tem que ter uma boa resistência. Eles passam essa vedação além da pintura. Isso também é importante estar olhando, supervisionando se está de acordo mesmo com as especificações, né, de uma boa parede, um bom ambiente para a sala cirúrgica, né? E também é importante supervisionar o pessoal da limpeza sobre o uso de EPI, né? EPI, se está fazendo realmente os procedimentos corretos, se está indo em todos os locais, né? É bom estar sempre olhando, porque são profissionais que às vezes são leigos sobre contaminação, sobre todo o procedimento de limpezas corretas, né? A finalização é impulsionar a revisão de um procedimento crucial que envolve tanto a segurança do profissional quanto do paciente, né, que vai estar tratando na sala. Isso é importantíssimo. Evitar focos infecciosos, melhorar a infraestrutura, se necessário, da sala para entrar nos protocolos de limpeza ideais para o centro cirúrgico. E é isso. Não, legal, parabéns, é isso mesmo. É importante da tinta, né? Até tem que ser com antimofo também. Viviane, vamos lá? Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu vou falar sobre o bisturi elétrico. Tá bom. Ele é um equipamento utilizado em cirurgias
destruindo através da eletricidade os processos biológicos. Aí tem o sistema monopolar, que faz o corte e a cauterização, e tem o sistema bipolar, que trabalha com tensões mais baixas, usando menos energia e com uma capacidade limitada para cortar e coagular as grandes áreas do sangramento. Ele acaba sendo melhor em questão da remoção dos tecidos, os procedimentos são mais rápidos e ele ajuda na parte da coagulação. Uhum. É isso. Tá me ouvindo? Sim, tô. Então, ok. Gente, faltou alguém? A Thalita, ela não tá conseguindo entrar, a Thalita do 7º semestre. Pede para ela me mandar via WhatsApp, igualzinho a Rose fez, por gentileza. Tá bom, vou falar com ela. A Deise pediu para avisar que ela tá com o marido dela no hospital, por isso que ela não entrou na aula de hoje, tá? Só para te avisar. Tá bom. Pessoal, em relação às aulas, na próxima quarta-feira, o link sempre vai ficar na unidade 1, seção 1, tá bom? É uma solicitação da faculdade. Pediram também para avisar das atividades online que vocês precisam fazer. Agora, em relação à prova, é tanto novidade para vocês, quanto para nós também, né? Nós recebemos o material hoje, nós vamos postar ainda a prova, segunda-feira a gente vai conversar ainda. A prova, provavelmente, ela vai ter uma data de, não sei que período, 24 horas, alguma coisa, você vai fazer online e acho que na hora que você finaliza, eu também não sei ainda, é novo, né? E provavelmente na hora que você fechar, ela já vem para nós, professores. Mas a prova, no caso, entre eu e vocês, será no dia 23, na quinta-feira do dia 23. Dúvidas? Ô, Pro. Oi. Aqui fala mesmo que as avaliações serão de 23 horas cada. Então, quer dizer que vai ter o dia inteiro? Não, então, ainda não chegou para nós, né? Porque assim, como eu estou em 2 disciplinas, Cláudia, uma coordenadora fala uma coisa, outra fala outra. Eu sei que na segunda-feira, eu só não sei que horário, né? Eles vão definir tudo isso, tá? Mas daí a gente vai ter mais orientação para dar. Tem a semana que vem para falar, né? Porque ainda é na outra, né? É na outra ainda. Mas fiquem tranquilos, né? Para mim não muda muita coisa em relação do que vocês estão habituados e me conhecem. Será que a gente consegue todo mundo ligar a câmera para ver como é que fica aí? Tem 31 pessoas. Vamos lá, vamos tentar ver como é que fica? Professora, a Grazi também ainda está esperando e tentando aí. Fala para a Grazi me mandar. Fala para a Grazi me mandar uma. Eu acho que dá. Vamos ligar todo mundo aqui. Professora, eu tô com a toalha na cabeça. Eu tô fazendo a janta, professor, pelo amor de Deus. O meu cabelo também tá horrível, relaxa. O meu também. Sorte que eu acabei de fazer chapinha. Vai, gente, rapidinho. Tá a gente bate uma foto e pronto. Daí tá todo mundo liberado. Mas você que vai bater a foto, né? Porque para nós aparece todo mundo. E aí, Raquel? Não dá, acho que é só 4. Deve ser só 4 mesmo, Bom, então deixa. Tá bom? Gente, desejo para vocês uma ótima quinta-feira, final de quinta, uma ótima sexta-feira santa e que tenham um excelente Páscoa aí na vida de vocês. Que logo, logo a gente se encontra aí pessoalmente. Tá bom? Obrigado, professor. Mesmo para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, fica na paz. Tchau. Tchau. Entendi, é para mandar para o WhatsApp, senhor. Isso, manda pelo WhatsApp para mim.